Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje, de modo bem especial, para lançar esse livro aqui com os irmãos. Essa igreja é uma igreja que está no meu coração há muito tempo já. E onde eu me sinto em casa cada vez que eu estou aqui, cada vez que eu venho. Há muitos amigos, irmãos de outros lugares e outras igrejas, gente querida, e que eu tenho a maior alegria de vê-los aqui essa noite. Eu tenho muito que agradecer, muito. Esse é o meu agora? Valeu. Eu tenho muito que agradecer aos irmãos, a essa igreja, pela acolhida, por esse tempo todo. Eu tenho muito que agradecer ao Marcelo, à Cláudia. Vocês me acolheram nos momentos mais difíceis, se mostraram amigos, presentes, me pastorearam, me ajudaram, cuidaram de minha família. Eu tenho que passar por alguns lugares para falar sobre esse livro, sobre esse tempo da minha vida, e eu não podia deixar de estar aqui. É um prazer para mim estar aqui, é uma satisfação muito grande. É um lugar onde eu me sinto desafiado a recomeçar. Vocês me ajudaram a fazer isso. Essa igreja foi um dos lugares, um dos ambientes que Deus usou na minha vida para me ajudar a recomeçar, a retomar a minha caminhada. O carinho, o desafio dos irmãos fizeram isso comigo, com o meu coração, com a minha família. E o Marcelo foi um amigão, um colega de ministério de verdade, que me acolheu, me abençoou e me desafiou. Você é um pouco culpado desse livro estar aqui hoje à noite, pela maneira como vocês me abençoaram. Nós já ouvimos o Pedro falar aqui em cima hoje, o irmão Pedro, sobre como foi a experiência dele com Jesus. E nós ouvimos como foi marcante para ele o olhar de Jesus dizendo para ele que ele podia recomeçar, que ele devia recomeçar, que não havia na história dele nada que o impedisse de levantar a cabeça e começar de novo. Rodrigo subiu aqui e orou conosco, nos chamou a atenção para o fato de que nós devíamos prestar atenção naquilo que o Pedro falou aqui e de que nós podíamos sim orar, podíamos ficar em pé essa noite, orar e pedir a Deus que nos desse um recomeço. Eu diria para os irmãos que essa é uma das esperanças mais presentes na fé cristã. O Evangelho de Jesus é um evangelho de esperança, é um evangelho de boa notícia. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Infelizmente, muitas vezes, o nosso jeito religioso de viver e de expressar a nossa fé transmite a ideia de que nós estamos trazendo uma má notícia para o mundo. A gente, às vezes, fala uma mensagem de tanta cobrança, de tanto peso, de tanta carga, que ela soa como uma má notícia. Mas o Evangelho é uma boa notícia. E essa notícia boa do Evangelho, ela é essencialmente a notícia de que nós podemos recomeçar. Eu queria dizer para você que todo o cristianismo, toda a mensagem do Evangelho, toda a experiência cristã se fundamenta num evento da história que é a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é Evangelho. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, ela é apenas uma mensagem humanista, muito presente em qualquer outra religião. Não matar, não roubar, não adulterar, fazer o bem, promover a justiça. Qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer estrutura, qualquer dogma, qualquer filosofia, qualquer construção tribal de existência contém esse discurso. Fazer o bem, não fazer o mal, buscar construir a sociedade, melhorar a vida das pessoas, todo mundo fala. Mas ninguém apresenta a história, o evento histórico determinante de que Deus se fez homem, nos representou como homem diante do próprio Senhor Criador, na pessoa de Jesus Cristo, morreu e ressuscitou da morte. Nenhuma construção filosófica, nenhuma tendência teológica, nenhuma religião, nenhuma sociedade, da mais primitiva à mais sofisticada, nenhum lugar no mundo escreveu, registrou, falou, anunciou essa ideia de que a morte foi vencida. Isso não existe. A morte é tratada,
Há religiões que falam que a gente vence a morte reencarnando, por exemplo. É uma tentativa de tratamento da morte. Mas aquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso Senhor, disse: eu vim vencer a morte. Ele morreu e ressuscitou. Isso, por exemplo, influenciou tremendamente a vida do apóstolo Paulo. Ele vai escrever aos Filipenses o seguinte: tudo o que eu quero, preste atenção no que ele fala, tudo o que eu quero é experimentar a ressurreição de Jesus Cristo em minha vida. O poder dessa ressurreição em mim. Quando o apóstolo Paulo está falando disso, ele está obviamente nos lembrando de que nós também vamos ressuscitar da morte com Jesus um dia. Que nós também não mais morreremos, aqueles que temos fé em Jesus, não passaremos desta vida tendo a morte como um fim, mas sim a morte como uma passagem para a vida eterna com o Senhor. Mas ele também quer dizer outra coisa, ele está dizendo assim: tudo o que eu quero é experimentar hoje os efeitos dessa ressurreição eterna. E como é que a gente experimenta os efeitos da ressurreição? É quando a gente entende que a nossa vida, e na nossa vida, tudo que morre pode ressuscitar. De que quem tem de verdade a última palavra a respeito de todas as coisas é Jesus. E de que nada na nossa história acaba enquanto Ele não diz que acaba. E que há coisas em nossa vida que parecem viver processos de morte para que haja uma ressurreição de uma nova vida, de novas coisas. E que nós temos todo o direito e o dever de vivermos a vida orando a Deus, pedindo para que Ele nos ressuscite todos os dias, nos ressuscite depois de fases de morte, nos ressuscite os sonhos, nos ressuscite o olhar, nos ressuscite a experiência de vida. Nós podemos e temos o dever de viver a vida confiando e tendo uma esperança verdadeira de que se Jesus ressuscitou da morte, se Jesus ressuscitou pessoas, é porque Ele quer nos ensinar que na vida, na nossa história de vida, a morte de todas as coisas na nossa história não é a última palavra. Tudo pode ressuscitar. Tudo. Projetos, sonhos, vida, família, realidades, tudo pode recomeçar. O profeta, muito antes de Jesus e da história da ressurreição e dos insights teológicos e filosóficos do apóstolo Paulo, já dizia: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Um discurso poético e profético para dizer para nós o seguinte: tudo pode começar de novo, tudo pode recomeçar, a nossa história pode começar de novo. Isso é esperança. Esse livro que eu escrevi e estou trazendo aqui para os irmãos, com muito prazer e muita alegria, é um livro que fala de esperança. Mas de que esperança ele está falando? A esperança de que você não vai sofrer? Não. A esperança de que tudo na sua vida vai dar sempre certo, de acordo com a lógica que nós entendemos ser o certo? Não. Quem me conhece sabe um pouquinho de que eu não sou esse tipo de profeta que fica prometendo que não haverá mais problema na sua vida. Pelo contrário, se você me conhece um pouco, você fica até com medo quando eu começo a falar. Porque às vezes parece que eu estou jogando até praga. Mas é só porque eu sou muito realista mesmo. Que promessa é essa? A promessa de que você vai conseguir viver a sua vida cristã com aquela santidade ideal que a gente declara e estuda na palavra. Essa promessa? Não. A promessa de que você, se você seguir tudo direitinho e seguir os princípios, você não vai falhar e as coisas vão dar certo na sua vida? Não. Qual é a promessa verdadeira? A promessa verdadeira do Senhor é a seguinte: é que não importa o que morra na sua vida essa semana, não importa o que morra na sua vida nos próximos meses, não importa o que já tenha morrido na sua história nos últimos anos, o que importa é que eu creio num Senhor da ressurreição. Se morreu, pode ressuscitar em nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus. Se morreu, pode ressuscitar. Aquilo que acabou na minha vida, pode recomeçar. A comunidade da fé tem que ser esse lugar, onde as pessoas façam umas pelas outras isso,
Queria lembrar você, queria lembrar você, queria lembrar você, queria lembrar você, que isso que está morrendo na sua vida hoje, acalma. A última notícia não é sua, a última notícia não são das pessoas, não é das pessoas, a última notícia vem de Jesus. Está morrendo? Vamos orar. Calma, calma. Nós cremos no Senhor que ressuscita. Nós cremos no Senhor que traz recomeço. A última notícia vem dele. Vamos orar, vamos viver, vamos esperar que o Senhor das últimas notícias é o Senhor da ressurreição. Amém? Eu queria terminar, antes de orar por nós todos aqui, lendo um trecho para você, que diz exatamente isso, a última notícia. E que tem tudo a ver com o que nós ouvimos aqui nas canções, que ouvimos o Pedro falar, que ouvimos o Rodrigo orar, que é o que eu tenho dito aqui para vocês, que eu quero usar como gancho para terminar e orar por cada um de nós aqui. É um texto que diz a última notícia. No Evangelho de João, capítulo 11, se diz o seguinte, a partir desse texto que eu comento. Quando Lázaro ficou doente, mandaram avisar Jesus, na esperança de que ele viesse rapidamente ao seu encontro e o curasse, pois eram amigos. Mas Jesus, ao saber da notícia, deliberadamente demorou a ir e disse que Lázaro não morreria. Chegando, viram o velório e as irmãs de Lázaro lamentando que se Jesus lá estivesse, ele não teria morrido. Esta é a solução lógica que Marta e Maria davam para a situação. Elas colocavam sua esperança na amizade que tinham com Jesus, que fatalmente o forçaria a parar tudo o que estivesse fazendo e correr até sua casa. E, logicamente, criam que Jesus não o deixaria morrer. Como não aconteceu o que elas queriam, do jeito que queriam, no tempo que queriam, vaticinaram o fim. Mas a última notícia é sempre de Deus. Ele diz quando é o fim, e somente Ele. E Lázaro ressuscitou. Nossas impressões nos enganam e as informações, os diagnósticos nos desanimam, porque não conseguimos compreender que Deus tenha um modo e um tempo diferentes do nosso. Quando estabelecemos planos e objetivos, eles nos parecem tão corretos que não conseguimos imaginar outra maneira de resolver a situação. Então, se Deus não faz do jeito que queremos e no tempo que queremos, para nós é como se Ele não fizesse. Mas devemos esperar e receber Jesus em nossas vidas como o portador da última notícia. Somente Ele pode dar o desfecho. Não é do jeito que a gente pensa, não é no tempo que a gente pensa, não é do modo que a gente pensa. É como Jesus quer fazer e ressuscitar na nossa vida aquilo que está passando por processo de morte. Eu queria orar com os irmãos essa noite, dando o seguinte testemunho para os irmãos: tudo que morre pode ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. E geralmente Deus gosta de fazer ressurreições de um jeito que a gente não está esperando. Vindas de lugares que a gente não imaginava. E como é bom ter amigos que na hora em que a gente está sentindo a morte nas costas, nos dizem: calma, companheiro, vai ressuscitar, você vai recomeçar. Alguns dos irmãos foram fundamentais na minha vida nesse tempo para me dizer: calma, você vai ressuscitar. E eu quero orar agora pelos irmãos e com os irmãos. Queria que você, ao olhar para mim aqui, ouvindo o que eu estou falando, acreditasse no seguinte: eu sou a prova viva de que Deus pode ressuscitar. E eu vou orar agora pela vida dos irmãos com um coração grato a Deus e confiante, com toda a confiança que há dentro de mim, de que eu não conheço qual é a sua história, não conheço o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que pode ressuscitar. E
com todo temor e reverência ao Senhor, mas com muita confiança, eu quero orar pelos irmãos dizendo isso. Então eu queria convidar você a fechar seus olhos e dissesse assim para Deus: Senhor, eu nem conheço esse menino direito aí que está falando, mas se o Senhor ressuscitou a vida dele, eu quero também na minha vida que o Senhor ressuscite em nome de Jesus. Se você essa noite olha para a sua história e fala, não tem jeito, você veio para o lugar certo essa noite. Não sei se você percebeu, mas desde o começo Deus só está querendo te avisar o seguinte: tem sim, eu vou ressuscitar a sua história. Esse é o recado, o único recado de Deus para nós essa noite. Ele está falando isso o tempo inteiro aqui para nós. Eu vou ressuscitar a sua história. Receba isso agora em nome de Jesus. Entregue a Deus agora o maior peso que você carrega. É mais uma chance que você tem de orar e entregar de novo essa noite aqui. Meu Pai, eu agradeço tanto ao Senhor. Tanto. Eu agradeço porque o Senhor nos protege quando nós não estamos enxergando nada. O Senhor continua trabalhando quando para nós já morreu e já não há mais solução. O Senhor tem o seu jeito, a gente não entende, mas é o seu jeito. O que eu peço essa noite, Pai, em nome de Jesus, é que o Senhor visite aqueles que estão mais desesperançados, os que estão em desespero, os que estão tão cansados que não conseguem mais orar, que não conseguem acreditar. Aqueles que estão carregando no peito um peso tão grande que não conseguem nem respirar fundo. Aqueles que já não estão dormindo de tanta ansiedade, de tanta angústia. Aqueles que se sentem tão pecadores, tão distantes do Senhor e da sua graça, que não acreditam mais que é possível recomeçar. Aqueles que sabem o que fizeram, cujos pecados estão na mente, massacrando a alma. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor os liberte com sua graça agora, em nome de Jesus. Ninguém tem o direito de dizer para você que você não pode recomeçar a sua história por causa dos pecados que você cometeu, porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Em nome de Jesus, acredite nisso essa noite. Você que está me ouvindo, acredite nisso, se reconcilie com seu Senhor agora, porque os seus pecados todos estão na cruz. Você está liberto e perdoado agora em nome de Jesus. Você está perdoado. Você está perdoada em nome de Jesus. Eu peço por aqueles que estão considerando que já não há mais possibilidade alguma para os seus casamentos, que já desistiram, entregaram a toalha, não conseguem mais orar, que estão administrando a morte na sala da casa, que administram o silêncio, que administram as agressões, que administram o distanciamento do olhar, que se perderam pelo caminho, que abandonaram o primeiro amor do casamento. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os visite agora com o seu Santo Espírito e diga que o Senhor pode ressuscitar casamentos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço por aqueles que cansaram do ministério, que amavam servir o Senhor, que se dedicavam ao Senhor falando do seu nome a todos os lugares, que dedicavam o seu tempo com alegria para servir as pessoas na comunidade, que trabalhavam, que amavam, mas que foram feridos na igreja, que foram feridos por aqueles a quem serviam, que ficaram desencantados, desanimados quando viram a corrupção, a podridão que há em muitos bastidores de igrejas, aqueles que desistiram da igreja, que desistiram do ministério, que cansaram de tudo e que disseram que não vão fazer nunca nada mais,
Em nome de Jesus, lhes devolva o vigor e a alegria simples de servir ao Senhor. Em nome de Jesus, aqueça de novo os seus corações, faça o amor pela igreja voltar, devolva-lhes o amor pela igreja. Eu te peço, Senhor, nos salve disso, nos salve do desânimo com a igreja, nos salve da displicência e do cinismo. Em nome de Jesus, ressuscita o nosso amor pela igreja do Senhor. Ressuscita, Senhor, o nosso temor, a nossa reverência pela sua palavra, pelo seu ensino, pela sua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ressuscita-nos, Pai. Nós queremos experimentar o poder da sua ressurreição. Visita cada coração morto e ressuscita em nome de Jesus. Para a sua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e encha os seus corações de esperança. Amém.